Olá pessoal do Nara Devachala, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não estou gravando um vídeo novo e hoje eu estou gravando um vídeo para convidar vocês para participarem de um ciclo de palestras que vai começar hoje. Vai ser hoje, amanhã e depois de amanhã. Deixa eu até pegar os dias aqui para narrar. Hoje eu fiz até cola. No dia 28/9, 29/9 e 30/9, sempre às 20 horas, aqui mesmo no canal do YouTube do Nara Devachala. Eu fiz uma colinha para mim não esquecer nenhum detalhe. Então vamos lá, eu vou estar lendo aqui, a gente vai estar conversando e eu vou estar explicando para vocês. Eu não sei se vocês já viram nas divulgações das nossas atividades, nesses próximos 3 dias, o Nara Devachala junto com a OBEC, para quem não sabe, que é a Organização Baiana de Estudos da Cannabis, nós, através da doutora Lina, que é uma ex-aluna também do Instituto Nara Devachala, que é uma das diretoras do OBEC, trabalha lá, nós estamos organizando esse ciclo de palestras 100% gratuito, 100% online, e o tema é cannabis. Sim, a planta cannabis, que é conhecida popularmente em todo o mundo e também é conhecida no Brasil com o nome maconha. Por ser uma planta usada há milênios por diversos povos do mundo, inclusive na Índia, e inclusive no Ayurveda, algumas tradições religiosas, que mais? Em rituais, em algumas famílias, em até remédios ayurvédicos, né? Até para fazer roupa na Índia é feito, eles fazem muito também rede de pesca, tudo isso na Índia, imagine no resto do mundo. A gente tem assim total sabedoria e consciência que vai ser impossível abordar todos os temas que podem ser falados durante um ciclo de palestras. A gente tem certeza absoluta e a nossa intenção nesse primeiro ciclo de palestras é focar principalmente na desmistificação da planta e na educação. Isso quer dizer, trazer informações para vocês técnicas e científicas importantes para podermos estudar com seriedade o assunto. Então deixar bem claro para vocês que a nossa ideia durante esse ciclo de palestras não vai ser discutir e nem falar do uso recreativo da planta, muito menos fazer apologia ao uso, muito menos a gente vai estar aqui falando sobre o conceito como uma droga que tem diversos problemas dentro da sociedade moderna, questões legais, questões de sociedade, etc, etc. A nossa ideia não é falar sobre isso, nós não vamos falar sobre isso. O nosso foco 100% desse ciclo de palestras é falar sobre o uso medicinal da cannabis, ou o uso terapêutico da cannabis, que já está sendo desenvolvido em diversos países no mundo, inclusive no próprio país, no próprio Brasil. Ficou claro isso? Isso é muito importante a gente deixar claro para vocês. Por isso, preparamos um cronograma que segue uma didática de 3 pontos: informação, educação e desmistificação em relação ao uso terapêutico dessa substância. Na verdade, o Naradeva, obviamente, por a gente estar totalmente inserido dentro da cultura védica, por estar indo, eu particularmente vou para a Índia todos os anos, tem muitos profissionais indianos que trabalham com a gente e tal. É claro que a gente tem um baita de um tesão, a gente gostaria muito de fazer um ciclo de palestras só falando sobre a cannabis e outras plantas sagradas para os indianos, né? Então dentro dos ritos, dentro do Ayurveda, dentro disso, dentro daquilo. Mas temos total consciência, por sermos uma escola e por também termos uma consciência que a gente está falando, a gente vai falar de forma online e gratuita, então quer dizer, a gente vai pegar o imenso público que tem do yoga, do Ayurveda, que eu estou falando do nosso público, eu sei que vem um público de fora também assistir a gente. Então, por ser uma escola também, a gente tem uma responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade de deixar bem claro para vocês que todo o ciclo de palestras vai ser baseado em questões de leis, em questões científicas, e a gente não vai estar falando sobre o uso recreativo e nem falando sobre a cannabis
e fazendo uma apologia como uma droga, perfeito? Isso é bem claro deixar, vai ser a única vez que eu vou falar a palavra droga, é a segunda agora, porque não é minha intenção em nenhum momento a gente embarcar por esse ponto. A gente entende que é uma discussão que precisa ser feita em algum momento, mas a gente entende também que a gente precisaria chamar outros profissionais, enveredar por um outro tipo de discussão, um outro tipo de conversa para falar desses assuntos que são tão importantes quanto em algum momento ser falado, mas de repente em até um outro meio, em até uma outra questão, que se o Naradeva souber de atividades do gênero que são importantes, com profissionais que vão realmente trazer uma informação qualitativa, com qualidade para vocês, a gente vai estar ajudando a divulgar ou até participando ou até co-organizando se for o caso. Mas não é isso que vai acontecer nesse ciclo de palestras. A nossa função como escola, essa responsabilidade também que a gente tem, está no fato que precisamos também educar em relação a alguns assuntos. Principalmente um assunto como a cannabis, que infelizmente existe muito mais desinformação do que informação por parte das pessoas, entidades, mídia, e aí existe um amaranhado de informações que recomendo vocês assistirem às palestras, os bate-papos, que vocês vão começar a entender melhor. Imagine que dentro do Ayurveda existem diversos relatos sobre o uso da planta. O Ayurveda, lá na Índia, do outro lado do mundo, existem vários relatos. A gente não usa no Brasil isso, mas lá existem vários relatos e vários usos. E dentro do Ayurveda, só para quem não entende, e para quem nunca ouviu falar, sempre que a gente vai estudar sobre uma substância, seja ela qual for, a gente tenta estudar ela sobre diversas óticas ou diversos pontos de vista. Quanto mais ponto de vista, melhor, porque aí a gente vai entender todos os seus benefícios, os seus contras, que são os prós, os seus contras, etc, etc. E se você precisa usar uma substância, você tem total sapiência de todos os ângulos, como ela age no organismo. A cannabis dentro do Ayurveda não é diferente. Então, quando ela é citada nos textos, vocês vão encontrar ela focada com partes negativas e partes positivas. É que isso para nós dentro do Ayurveda é comum. Né? Não é nenhuma normalidade, a gente sempre vai ter que estudar todas as substâncias, seja ela qual for, por diversos ângulos. Então, pensando nesse formato, pensando nisso, né, e quando a gente vê que mesmo dentro do nosso meio, que tem esse estudo lá, está sendo citado, eu sei que ninguém usa no Brasil, eu também não uso e ninguém usa a cannabis como meio terapêutico, porque a gente não pode usar no Brasil. Mas mesmo as pessoas sabendo de tudo isso, tem muita gente que só olha o lado negativo. Por quê? Porque a mente das pessoas está totalmente com essa desinformação na cabeça ainda. Quando a gente diz desinformação, imagina, como que a gente vai conversar, como a gente vai fazer um diálogo, como a gente vai falar para o meio, seja do Ayurveda, da Índia, tradições, etc, etc, essas pessoas ainda estão em conceitos, muitas vezes, arraigados na cabeça, terapêutico, que eu estou falando, medicinal, tá? Como eu disse para vocês, a gente não vai entrar e nem queremos entrar nos outros assuntos, totalmente para um lado terapêutico e medicinal. Essas pessoas estão com esses conceitos mentirosos, para manipular a mente, para gerar confusão, sabe? E nem em questões legais mesmo as pessoas sabem muitas vezes. Como que a gente ia falar de um assunto do uso dessa substância no Ayurveda, na medicina chinesa, em outros lugares que funcionam no mundo, sem antes nós criarmos a base, que é o que a gente veio fazer aqui. Então a gente dividiu em 3 palestras super bacanas que vocês podem assistir. A primeira, a gente vai falar muito mais do histórico da cannabis no mundo. A gente convidou 3 profissionais muito bacanas, recomendo vocês procurarem os folders para ver. Eu não vou ficar falando currículo e o nome de todo mundo, senão o vídeo já está grande, senão o vídeo vai ficar gigantesco para ficar falando currículo, obviamente que não é legal. Então vocês dão uma olhadinha. No segundo dia, a gente vai estar falando do uso, o nome é A Verdade sobre a Cannabis Medicinal, Acesso e Repercussões no Brasil e no Mundo, onde na primeira palestra são 3 convidados e na segunda palestra são 6 convidados. E vai ser muito legal, porque lá a gente
gente tem farmacêutico, veterinário, médico, advogado, pesquisador, e vai ser muito legal porque é essa palestra onde a gente vai falar muito de questões científicas, legais no Brasil. Vamos explicar também, por exemplo, que eu recebo muito essa questão: Eric, eu li na internet que o óleo de cannabis é muito bom para um problema que o meu filho tem. Como eu faço para poder ter acesso a isso, né? Então, por exemplo, eu não posso prescrever, é ilegal, e a maioria dos profissionais não podem. Existe um processo para você fazer isso. Então a gente vai falar nesse dia qual é o processo legal, o que a pessoa precisa fazer, que tipo de profissional ela tem que buscar, se ela quer isso, né? Tem que ser tudo legalmente, tudo bonitinho, como manda o figurino. Então esse segundo dia vai ser muito importante. Então ali são vários profissionais que vão estar dando não só a sua experiência, como a gente vai estar debatendo alguns assuntos em relação de funcionamento disso, como é o melhor caminho, etc, etc. Vai ser bem legal esse segundo dia, promete bastante. E o terceiro dia, no dia 30, na quarta-feira à noite, a gente vai receber 3 pessoas que ou se utilizaram do óleo em algum momento da planta terapeuticamente em algum momento, ou ainda estão usando, ou tem familiares usando. Tudo isso, todo mundo pelas vias legais, tudo bonitinho, e elas vão contar as experiências dela. É muito importante a gente ouvir pacientes dentro dos seus desenvolvimentos, o que foi acontecendo. Isso é muito importante a gente lembrar. Quando a gente fala desmistificar e desconstruir, eu costumo brincar assim: olha, se você nunca ouviu falar, se você ainda, tudo isso é muito estranho, se você ainda está olhando para mim nesse vídeo com os olhos esbugalhados, faz assim, entra no Google, google.com, aí no google.com você põe a palavra cannabis. Aí vocês vão ver os artigos científicos, vocês vão ver quantas milhares de pessoas já estão utilizando a cannabis terapeuticamente em outros países, inclusive no Brasil. Claro que a gente podia ter muito mais, mas aí a gente vai entrar num outro escopo, que é quando a gente vai falar o porquê que não pode mais, o que já foi legalizado no Brasil, como são os meios para isso, etc, etc, que eu até comentei com vocês. Eu, na verdade, recomendo as 3 palestras, os 3 bate-papos, tá? Bom, claro que eu e a Lina, claro, a gente coordena e a gente vai estar mediando pelo nosso histórico. Claro que a gente vai estar ali conversando, fazendo algumas colocações, e tem algumas questões que em um momento ou outro a gente vai acabar falando do Ayurveda de repente, ou da Índia, porque faz parte da nossa vida, não tem como. Mas não é o foco principal do nosso evento, deixar isso bem claro para vocês. Perfeito? E lembrando também que a gente tem ideia que quem sabe possa ter outros ciclos também. Nos outros ciclos a gente falar de Ayurveda, falar de medicina chinesa, falar disso, falar daquilo outro. Mas vamos deixar isso para o futuro, agora não. O foco é nesse ciclo de palestra que começa hoje. Lembro vocês também que todas as palestras ficarão gravadas no nosso YouTube, vocês poderão assistir quantas vezes quiser, e vai ser uma ótima oportunidade para desmistificar e educar. Estamos muito felizes como escola em poder proporcionar esse tipo de estudo online grátis. Acho muito importante deixar bem claro novamente que o foco do ciclo de palestras é o uso medicinal da cannabis. Sabemos que é muito difícil separar todos os viés, né, todos os assuntos ligados a essa planta, mas nossa intenção não é falar do uso recreativo da planta. Isso iremos, quem sabe, deixar para um próximo ciclo, ou, como eu já disse nesse mesmo vídeo, se a gente souber de algum outro ciclo de palestras, de algum outro evento que tenham profissionais que realmente vão estar discutindo seriamente sobre o uso recreativo e outras questões, a gente vai estar ajudando a divulgar, ou estar cooperando ali com a organização também, porque a gente também acha que é importante, mas a gente entende que para esse tipo de discussão teremos que trazer outros profissionais, quem sabe, advogados, sociólogos, a polícia, conversar também com todos os meios, o que está acontecendo nas sociedades, trazer isso como uma educação como um todo, né? A gente entende que a educação, ela não pode, vedicamente falando, a educação ela não pode ser por um lado só. Então são vários meios trazendo isso. É um outro tipo de assunto que a gente não vai trazer para cá e deixar bem claro também, você que chegou até esse momento, eu já falei isso várias vezes, em nenhum momento a gente tem a ideia ou está fazendo nenhum tipo de apologia à droga, como é conhecida no Brasil popularmente, a cannabis. Nossa intenção aqui é discutir, falar, dialogar sobre o uso terapêutico dessa planta,
de acordo com as leis no Brasil e de acordo com os artigos científicos, pesquisas e diversas outras informações que os profissionais altamente gabaritados vão estar trazendo durante as palestras. Agradecemos que todos vocês que chegaram até esse momento aqui, que estão ouvindo. Se vocês puderem divulgar e ajudar, agradeço muito. Espero vocês hoje, segunda-feira, terça e quarta, ao vivo. E se não, vocês podem ver as gravações também. Um grande abraço para vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que esse seja o primeiro de muitos ciclos e que possamos trazer informação, educação e desmistificação. E lembrando novamente que eu tenho que deixar bem claro, o nosso foco desse ciclo é o uso da cannabis medicinal, terapêutico. A gente não vai estar falando sobre apologia a nenhum tipo de droga, a gente não vai estar falando do uso dela recreativo. O nosso foco é 100% terapêutico e medicinal, através dos estudos científicos, dentro das leis e do uso da experimentação das pessoas que legalmente hoje já fazem uso não só profissional, como também na sua própria saúde. Conto com vocês pela compreensão. Muito obrigado. Om Namah Shivaya.